A política, a reforma tributária voltou à pauta da Câmara dos Deputados nesta terça-feira em Brasília. Mas o grupo de trabalho que vai discutir a pauta começa oficialmente os trabalhos hoje. A repórter Yasmin Costa conta pra gente se houve algum avanço nas discussões e o que foi decidido pelos parlamentares. À tarde, os membros do colegiado participam de uma audiência pública para discutir as duas propostas de emenda à Constituição que tratam do assunto, a PEC 45 e a PEC 110, ambas de 2019. As duas medidas criam um imposto único para substituir uma série de tributos sobre o consumo. Para o debate foram convidados o deputado Baleia Rossi, autor da PEC 45, e o senador Davi Alcolumbre, autor da PEC 110. Também devem falar o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api. Ontem, o grupo de trabalho da reforma tributária aprovou requerimentos que prevêem debates regionais em todos os estados brasileiros para discutir o assunto. Durante a votação, o deputado Saulo Viana, do União Brasil do Amazonas, disse que o debate em Manaus pode mudar a visão de alguns sobre a Zona Franca de Manaus. Infelizmente, muitas pessoas acham que o que tem na Zona Franca de Manaus é uma maracutaia, aonde os produtos vão para lá apenas para serem embalados, para ser distribuído, para que se use da isenção fiscal, do incentivo fiscal que tem na Zona Franca de Manaus, quando isso, na verdade, é uma grande mentira. O deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil não vai conseguir ser aceito na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, se mantiver o atual sistema tributário. Com esse sistema tributário que nós temos hoje, seria praticamente impossível o Brasil ser aceito na OCDE, né? Então eu acho que essa informação foi falada pelos representantes da OCDE, para o ministro da Economia, o ministro Haddad. Ele passou para o nosso grupo, vários líderes estavam presentes. Então isso ressalta ainda mais que com o atual sistema que nós estamos hoje, é prejudicial para o país em todos os sentidos, seja aqui no consumo interno, na economia interna, como também na relação do comércio mundial. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu nesta terça-feira que a reforma tributária deveria incluir a desoneração sobre a folha de pagamentos. Na avaliação do ministro, o Brasil deveria começar a discutir a cobrança de impostos sobre o faturamento. O relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, confirmou que não recebeu nenhuma orientação do governo para incluir a desoneração da folha de pagamentos na reforma tributária. Para o parlamentar, o fato não passa de especulação. Todas essas especulações que nós estamos ouvindo diariamente, elas precisam passar sob o crivo do impacto. E isso ainda nós não tivemos nem a concretude das sugestões, né? Nós apenas estamos sob especulação e sequer foram avaliadas sob o ponto de vista de impacto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem defendido que o momento é de discutir a reforma dos impostos. Só em uma segunda etapa seriam tratadas as mudanças na tributação da folha de salários. Felipe Dávila, a reforma tributária vai acontecer esse ano ou não, na sua opinião? Eu sei que você não tem bola de cristal também, mas ela seria realmente unanimidade entre partidos e parlamentares ou não totalmente? Olha, Adriana, ela é fundamental que ocorra esse ano. É no início de governo que se consegue aprovar reformas importantes do Estado brasileiro. E nós não temos um sistema tributário no Brasil, nós temos um manicômio tributário no Brasil. É uma loucura o sistema tributário, é o pior do mundo. O Banco Mundial tem um ranking ali dos sistemas tributários. O brasileiro é o último colocado. Complexidade do sistema tributário é o mais complexo do mundo. E isso gera enormes prejuízos para o povo brasileiro. Para se ter uma ideia, hoje, 70% de
todo o produto interno bruto do PIB é judicialização tributária, ou seja, é dinheiro parado na justiça, porque a gente está discutindo a alíquota, se paga, não paga, como é que compensa, como é que não compensa. 70%. No momento que o Brasil precisa de investimento privado para fazer a economia voltar a crescer, gerar renda e emprego, nós temos esse caminhão de dinheiro parado na justiça por causa de briga tributária. Então, é fundamental a reforma tributária avançar com a simplificação das regras. E eu sempre falo, vamos usar os parâmetros internacionais, lá os países todos da OCDE têm as suas regras, vamos usar aquilo como parâmetro para simplificar as regras. E o Brasil tem um sistema tributário que seja compreensível para o resto do mundo, para todo mundo que abriu o sistema tributário brasileiro, entende quanto é que vai pagar de imposto ou não. Então esse é o primeiro ponto, é a simplificação das regras. E o lado positivo é que essa reforma tinha caminhado nesta direção antes de ser suspensa, inclusive pelo governo Paulo Guedes. É ele que trouxe um projeto diferente da Receita, que começou a embaralhar o jogo naquela época no Congresso Nacional. Então, assim, existe um projeto que é essa PEC 45 a 110, que tem o consenso dos 27 estados. É em cima desse projeto que a gente tem que começar a trabalhar. O segundo ponto, não vamos começar a misturar duas coisas, que é a simplificação da regra tributária com isenção, que na verdade é rever subsídio. Isso a gente deve fazer no orçamento da nação, e não num beijo do bojo de uma reforma tributária, porque senão a gente acaba confundindo as coisas e a reforma não avança. Portanto, trazer esses elementos estranhos, Adriana, acaba confundindo a negociação e acaba prejudicando a criação de consenso em cima da simplificação do sistema tributário para acabar com esse manicômio tributário que vem drenando a competitividade do Brasil, a produtividade e deixando um caminhão de dinheiro parado na justiça que poderia ser voltado para investir, gerar renda e emprego no país. Pois é, Amanda Klein, ainda não tive a oportunidade de parabenizá-la pelo Dia Internacional da Mulher. E agora eu sigo com a minha questão. Muitos assuntos tratados nessas discussões na Câmara Federal, muitas reivindicações de setores específicos. Tem agora a questão que envolve a possibilidade de inclusão da desoneração na folha e também os incentivos à Zona Franca de Manaus. Enfim, como atender tantos lados, hein, Amanda? Esse é o problema, Daniel. Primeiro, obrigada pelo parabéns a todas as mulheres pelo seu Dia Internacional, um dia de luta, né? Não só um dia de homenagem, mas um dia de luta. E eu concordo com o Dávila, eu acho que existe um raro consenso na classe política e na sociedade civil de que a reforma tributária é necessária. Portanto, politicamente, nós estamos num momento propício para aprová-la. Porque é primeiro ano do governo, porque existe um afinco por parte do governo federal que endossou, abraçou essa pauta, inclusive nomeou para um cargo importante, cargo de secretário da reforma tributária, um dos maiores conhecedores, possivelmente o maior conhecedor do Brasil sobre o tema, que é o secretário Bernardo Api. O Arthur Lira está afim, tem vontade política de fazer essa reforma, tanto que nomeou, instituiu esse grupo de trabalho, mesmo antes da Câmara dos Deputados começar a funcionar efetivamente nesse começo de ano, porque precisam ser nomeados os presidentes das comissões, mas antes mesmo disso acontecer, o grupo de trabalho começou a funcionar. O presidente do Senado também está empenhado nesse tema, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, existe uma concertação da classe política. Agora, a grande dúvida é se a classe política vai conseguir votar essa reforma. Por quê? Porque isso depende da formação de uma base aliada mais sólida, e a gente deve lembrar que nessa segunda-feira o presidente Arthur Lira deu um recado claro também ao governo, ele disse que o governo ainda não tem uma base aliada nem para votar propostas com maioria simples, quiçá propostas que necessitam de quórum constitucional, como seria essa PEC. E aí, se você entrar nas miudezas, existem, obviamente, desafios e embates entre diferentes setores, por exemplo, indústria, serviços, agronegócio. Os serviços e agronegócio temem um aumento dos impostos, enquanto a indústria, por outro lado, que é uma diminuição dos impostos. Você também tem a disputa entre os diferentes níveis de governo e entes federativos, estados e municípios. Municípios, por exemplo, temem perder a arrecadação com a junção do ISS e o ICMS em um único imposto, porque quando você pensa na PEC 110, ela fala do IVA dual, os impostos federais todos unidos em apenas um único imposto, e depois um outro imposto para estados, unindo os impostos de estados e municípios, e parece que esse será o caminho, né, pela PEC 110.
E, por outro lado, é claro que você precisa, quando a gente fala em simplificar impostos, a gente não está falando apenas em simplificação e ficar mais fácil, você está falando de diminuição de custo burocrático imenso que as empresas têm, de diminuição da cumulatividade de impostos, diminuição dos litígios. Então, quer dizer, é uma coisa muito mais racional para que o Brasil entre numa espécie de racionalidade. E a gente fala também de uma reforma tributária, isso é importante, neutra, né? O que quer dizer neutra? É uma reforma que, quando você passar por toda ela, é o que o Bernardo Api pretende, não é uma reforma que vai aumentar impostos e também não vai diminuir impostos, pelo menos não no primeiro momento. Isso tem que estar numa segunda discussão. Sobre a Zona Franca de Manaus, por exemplo, Daniel, que você falou, pretende-se uma transição muito lenta, muito gradual, para que você não gere, obviamente, um impacto sobre empregos e renda dessa região. Mas será preciso resolver, endereçar, rever essa questão da Zona Franca de Manaus também, que é muito sensível para aquela região nessa reforma tributária. Então, veja que são muitos temas, são temas espinhosos, difíceis de resolver. Então, por um lado, o benefício, o lado positivo da história toda é que existe uma vontade da classe política e da sociedade civil, um reconhecimento da necessidade da reforma tributária. E o lado difícil é porque quem perde ou quem tem medo de perder, pagar mais tributos, né, por mais que no final a reforma seja neutra, mas pode aumentar a tributação sobre alguns setores, como de serviços, por exemplo, vai lutar para fazer valer os seus direitos, né? Então, é isso, é uma reforma espinhosa, mas ela precisa ser feita.